E aí, pessoal, futuros concursados, sejam bem-vindos. Quem estuda para concurso e encara o direito penal sabe, a matéria é gigante. Mas e se eu disser que existe um atalho? Hoje a gente vai mergulhar no que de fato é cobrado, no que realmente importa para garantir a aprovação. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Olha só a cara do nosso amigo Cap. Exatamente esse o sentimento, né? Olhar para esse vade-mecum, esse código penal gigante e pensar, meu Deus, será que eu vou ter que decorar cada linha, cada artigo desse negócio? A sensação de estar perdido num mar de informação é super comum. E a resposta para essa pergunta é um sonoro e aliviador não. Definitivamente não. Tentar decorar tudo, estudar cada ponto com a mesma energia é o caminho mais rápido para a frustração. A boa notícia é que o CAP já fez o trabalho sujo. Ele mergulhou numa análise profunda das últimas provas e descobriu um padrão. E o resultado dessa análise é chocante. Acredite se quiser, mas quase 80% de tudo que cai em direito penal nas provas se concentra em apenas 5 tópicos. Isso mesmo, 5! O segredo não é estudar mais, é estudar com inteligência, com foco. Vamos descobrir juntos quais são esses tópicos. E o primeiríssimo, o mais importante de todos, é a teoria do crime. Pensa nela como a fundação de um prédio. Sem essa base, todo o resto desmorona. Não tem como entender direito penal de verdade sem dominar isso aqui. É a estrutura que vai dizer o que é crime e o que não é. E dentro da teoria do crime, o que precisa estar na ponta da língua, basicamente, o conceito analítico, que é o famoso tripé do crime. Primeiro, o fato típico, que é basicamente ver se a ação da pessoa se encaixa como uma luva na descrição da lei. Depois, a ilicitude, ou seja, checar se aquilo é proibido mesmo. E por último, a culpabilidade, que é onde se analisa se a pessoa pode ser responsabilizada por aquele ato. É preciso entender essa escadinha, um passo de cada vez. E agora, anota aí a dica de ouro do Capi. As bancas de concurso são simplesmente apaixonadas por cobrar as excludentes. Sabe? Legítima defesa, estado de necessidade, erro de proibição. Elas adoram criar um caso prático, uma historinha, para testar se o candidato sabe quando uma ação deixa de ser crime por causa de uma dessas situações. Errar isso é quase um crime. Beleza, base sólida construída, agora vamos para o segundo tópico, que é um verdadeiro clássico das provas. Crimes contra o patrimônio. Especialmente para quem sonha com carreiras policiais, esse aqui é feijão com arroz, tem que saber. O foco aqui tem que ser cirúrgico. Artigo 155, que trata do furto, e o 157, que fala do roubo. E o pulo do gato é entender a diferença entre as qualificadoras e as majorantes. É aqui que o examinador tenta derrubar a galera. Uma coisa é o crime ter uma pena base maior, outra é ter um aumento de pena em infração. E olha o alerta do CAP para a pegadinha mais manjada de todas. A banca vai montar um cenário de um furto com arrombamento, por exemplo, e vai tentar induzir que aquilo é um roubo. Mas não é. Fica a dica. Para ser roubo, tem que ter violência ou grave ameaça contra a pessoa. Se não tem isso, não é roubo. Simples assim. Agora a gente entra na praia do CAP e no assunto que todo futuro servidor público precisa dominar de olhos fechados: os crimes contra a administração pública. Afinal, é o ambiente de trabalho de quem vai ser aprovado, né? Esse slide aqui é ouro. Ele mostra o segredo para não confundir esses crimes nunca mais. O verbo. O núcleo do crime está no verbo. Se o agente público exige uma vantagem, é concussão. Se ele solicita ou recebe, é corrupção passiva. E se ele retarda ou omite um ato por interesse pessoal, aí é prevaricação. A chave de tudo é o verbo. Exatamente. Isso aqui não é só uma dica, é quase uma ordem para o concurseiro. É obrigatório dominar esses verbos. O CAP tá de olho e o examinador também. Então, foco total para não dar esse mole na prova. Muito bem, já vimos a base e alguns crimes importantes. Agora, vamos para o nosso quarto tópico, a aplicação da lei penal. Sabe aqueles primeiros artigos do Código Penal? Pois é, são as regras do jogo. Muita gente passa batido por eles, acha que é básico demais, e aí perde ponto de graça. E para nunca mais ter dúvida sobre lei penal no tempo e no espaço, o Capeta trouxe o mnemônico salvador, a palavra luta. É simples. Para saber o lugar do crime, a gente usa a teoria da ubiquidade. E para saber o tempo do crime, a gente usa a teoria da atividade. LUTA. Gravou? Isso salva vidas na hora da prova. Chegamos ao nosso quinto e último tópico essencial. E esse aqui é o peso pesado, o campeão de audiência nos concursos. Crimes contra a vida. Não tem como fugir,
porque protegem o bem mais importante que a gente tem, a vida. Por isso, as bancas pegam pesado nesse tema. Dentro dos crimes contra a vida, o foco absoluto é o artigo 121, o homicídio. Tem que saber de cor as qualificadoras, entender direitinho a diferença para o homicídio privilegiado e, claro, um tema super atual e que despenca em prova, o feminicídio. Tem que dominar. Ok, a essa altura deve ter uma pergunta martelando na cabeça. Beleza, entendi os 5 tópicos principais, mas e todo o resto do Código Penal? Eu simplesmente ignoro? Calma, a resposta não é bem essa. Existe uma estratégia. E a estratégia de ouro do Capcom é essa aqui, simples e direta. Primeiro, seja mestre nesses 5 tópicos. Depois, para todo o resto, o estudo vai ser focado em 2 coisas. Leitura da lei seca, ou seja, o texto puro da lei, e resolver uma quantidade absurda de questões de provas antigas. É essa combinação que aprova. Então, a grande mensagem que fica é essa. Estudar com inteligência é mais importante do que estudar sem parar. É preciso ter foco. Focar no que realmente importa é o que vai fazer a diferença. A nomeação de quem se prepara assim é a nossa missão por aqui. E em nome do Capi, eu queria agradecer a atenção e já deixar os parabéns para quem está nessa jornada se dedicando de forma inteligente. Continue assim com essa garra que a vaga é certa. E para dar aquele empurrãozinho final, a gente também separou algumas ferramentas que podem de verdade fazer a diferença na preparação. Olha só, o CAP pensou em tudo e deixou uma listinha com materiais de estudos super recomendados lá na Amazon. Os links estão todos aqui na descrição e também no comentário fixado. São ferramentas que com certeza vão ajudar a acelerar essa caminhada até a nomeação. Força nos estudos e vamos para cima!